Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai estar criando um notepad, um bloco de notas simples, tá? Então a gente vai criar uma nova solução. A gente vai vir aqui em File, New Project. Vamos salvar esse projeto aqui, tá? Que eu fiz no vídeo anterior. Vocês podem conferir esse vídeo também se vocês quiserem. E a gente vai criar esse projeto aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai selecionar um tipo de aplicação que a gente vai estar criando, que vai ser o Windows Forms Application. A gente vai dar o nome de bloco de notas simples, ok? Onde a gente vai estar criando notas de blocos, um bloco de notas, para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais sobre o Windows Forms. Então a gente vai clicar em OK. Feito isso, o que eu vou fazer é mostrar a vocês uma aplicação do bloco de notas do Windows, para que a gente possa ter uma base sobre o que a gente vai estar fazendo. Então vocês podem ver que a gente tem alguns elementos aqui básicos, como um menu strip, tá? A gente tem algumas opções de menu, e a gente tem o texto, o campo de texto, onde a gente pode estar entrando o texto. Então, como o meu Windows está em inglês, eu vou estar traduzindo alguns componentes, ok? Então, vamos começar com o primeiro componente, que é o menu strip. A gente vai vir aqui em Tools, Toolbox, vamos adicionar o menu strip, vamos adicioná-lo. Então, aqui a gente vai ter o arquivo, a gente tem o abrir e o salvar. Na verdade, o primeiro não é abrir. A gente tem que vir aqui, a gente vai ter que apagar. Okay. Vai ser novo. Abrir. Ok. Deu um pequeno bug aqui, pessoal, pelo que parece. Vamos vir aqui. Arquivo, novamente. Depois, novo. Depois, abrir. Depois, vem salvar. E vamos colocar em sair. Tem o salvar como, mas se vocês assistirem um vídeo em inglês, tem um pequeno bug que eu ainda não consegui selecionar no salvar como, mas a gente pode depois tentar resolver. Beleza? Então a gente tem, esse vai ser o nosso menu, a gente vai executar para ver o que a gente fez até o momento. Então esse é a aplicação que a gente tem, tá? Como vocês podem ver aqui. Se vocês verem aqui, a gente tem atalhos de teclado, onde a gente pode estar pressionando uma combinação de teclas para chamar esses menus. A gente também vai adicionar isso. Vamos adicionar isso agora. Vamos clicar aqui. Vamos vir em propriedades. E vamos selecionar cada componente e adicionar o seu menu. Então esses atalhos são universais praticamente no Windows, tá? E até mesmo em outros sistemas operacionais. O novo vai ser o Ctrl N, Shortcut Keys Ctrl N, tá? O abrir vai ser o Ctrl O. Adicionado. Salvar vai ser o Ctrl S. E o sair também é um atalho universal, pelo menos no Windows e alguns sistemas operacionais do mundo, que é o Alt. Na verdade não é Ctrl, é Alt F4. Alt F4. Alt F4. Ok. Então a gente tem esses atalhos. Se a gente ver, a gente pode chamar esses menus, ok? A gente vai adicionar aqui, a gente tem o Edit. O Edit tem algumas combinações aqui, por exemplo, o Copy, que é o copiar e colar e o recortar. Esses atalhos também são universais do Windows, então a gente não precisa adicioná-los no nosso código. Seria até um pouco redundante fazê-lo. Então a gente vai vir aqui adicionar agora um view, né? Vamos adicionar aqui um formato, né? O formato, formatar,
A gente vai aqui em fonte. Então esse vai ser o nosso menu, ok? A gente vai adicionar agora o nosso campo de texto, que vai ser um Rich Text Box. Rich Text Box, onde a gente vai ter o nosso texto. Eu vou adicionar bem colado mesmo na borda dessa janela. Vai ficar bem bacana. Então esse é o nosso programa até o momento. Esse aqui é o limite, tá? Esse aqui é o limite. Então vamos executar e a gente vai dar uma olhada no que a gente já criou. Beleza? Então esse é o nosso código, né? Na verdade, esse é o nosso formulário. Se vocês verem na parte de maximizar e minimizar a janela, ele não tá, o Rich Checkbox não tá seguindo como deveria. Então a gente vai ter que vir na propriedade âncora, anchor, e adicionar para todos os lados. Se a gente executar novamente, agora a gente vai ver que a gente consegue formatar esse texto sem problema algum. Beleza? Ok, então esse é o nosso formulário. Tá? A gente agora partir para o código. Vamos vir verificando em todos os nossos métodos, atalhos, para que a gente possa chamar todos esses métodos, beleza? Então a gente vai começar aqui com o básico, que vai ser adicionar uma classe, na verdade um namespace, que é o system.io, que vai ser utilizado para que a gente possa trabalhar com arquivos de texto, né, já que esse é o objetivo do bloco de notas. Então isso aqui vai ser utilizado para que a gente possa trabalhar com texto, né, com arquivos. Tem várias coisas aqui que a gente precisa falar, mas vamos começar criando os nossos diálogos. Se vocês verem aqui, a gente clicar em novo, fazendo nada, você clicar em salvar, ele vai abrir essa opção aqui para salvar um arquivo, tá? Então a gente precisa fazer isso. Então a gente vai criar aqui novos componentes, private void open file dialog, open file dialog. Eu perdi o syntax highlight, mas não tem problemas. Vamos chamar de salvar diálogo. Private. Tem um pequeno erro aqui, pessoal. Deixa eu só ver aqui, ok? Ponto. Tá tendo um pequeno erro aqui de... Ok, deixa eu só ver aqui. Ok, não tem void aqui não. Ok, então a gente tem que ver aqui. Save file dialog. Na verdade, abrir diálogo, né? Abrir. Eu vou escrever em português, tá? Vocês façam salvar diálogo. Façam da forma como vocês preferirem. Eu geralmente prefiro escrever números de variáveis em inglês, porque facilita bastante. Mas como vocês podem ver aqui, ele vai mostrar aqui em português, porque a gente põe o nome dos nossos métodos. Então a gente vai ter um diálogo para abrir arquivo, para salvar o arquivo e para selecionar a fonte. Fonte diálogo, fonte diálogo, ok? Então esses são os nossos diálogos. Eu vou inicializar esse, vamos botar esse código aqui, vamos colocar aqui. Eu vou inicializar esse fonte dialog quando eu carregar esse form, para que a gente possa ter tudo de boas, beleza? Então a gente tem um novo, então a gente vai criar um método aqui. A gente vai começar criando algo bem básico mesmo. Então a gente vai começar criando private void criar novo, tá? E a gente vai utilizar bastante try catch finally, tá? Para tratamento de exceções e a gente possa ter algo bem consistente. Então a gente vai fazer o try e o catch exception x e a gente vai adicionar aqui o finally. Então isso aqui vai ser utilizado para que a gente possa ter um código mais conciso e um ciclo de execução consistente, tá? Então a gente pode utilizar o try catch para tentar fazer algo, na verdade o try para fazer algo, o catch para pegar alguma sessão e tomar alguma outra decisão, e o finally para
finalizar ou deletar ou fazer alguma coisa com os objetos, tá? Então a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é verificar se o rich text box está vazio ou não. Então se estiver vazio a gente vai mostrar uma mensagem. Então if, a gente vai usar o string empty this.readTextBox.text. Então isso aqui vai fazer isso. Eu quero inverter a lógica para ficar um pouco mais conciso. Então se a readTextBox não estiver vazia, então a gente vai adicionar o operador not. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer o que? Vamos adicionar o título dessa janela como sem título. Ok. Caso contrário, a gente vai caso contrário, a gente vai fazer o que? A gente vai mostrar a mensagem. Você precisa salvar. Arquivo não foi salvo. Tá? Arquivo não foi salvo. Ou não tem texto, tá? Não tem. Na verdade que não tem nada para salvar. Beleza. Vamos dizer, a gente tem que chamar aqui o criar novo método aqui. Aí a gente vai ter que executar. Vamos clicar em arquivo novo. Ele mostra que não tem nada para salvar, porque está vazio. Se não tiver vazio, a gente vai criar em novo, ele não vai fazer nada, né? Só que a gente deveria fazer o this.text readTextBox.text equals igual a string vazia, a string.empty. A gente deveria fazer isso. Então se a gente clicar em novo, adicionar alguma coisa aqui, arquivo novo, ele vai fazer isso aqui, tá? Só que ele não deveria. Talvez a lógica esteja um pouco errada, mas a gente vai falar sobre isso depois. Então a gente já tem o criar novo, a gente vai criar o abrir, private void abrir arquivo. Vamos ter que fazer o mesmo procedimento. Try. Ok, try. Catch. Exception X. E o finally. Ok. Então no try a gente vai criar um diálogo para que a gente possa abrir esse arquivo. Então a gente vai utilizar o Open File Dialog, que é o abrir diálogo, igual a new Open File Dialog. A gente vai fazer aquele que vocês já devem estar familiarizados, tá? Que é o show dialog igual dialog result ponto ok. Então feito isso, a gente já pode abrir o texto. Então o texto que a gente vai estar utilizando aqui vai ser nosso readTextBox. A gente vai assinar esse texto. Então this.readTextBox1.text vai ser igual, e tem uma classe chamada file que tem um método excelente para abrir arquivos de forma fácil, que é o readAllText. Abrir diálogo.filename. Ok. Então esse é tudo que a gente precisa fazer por enquanto. Quando eu abrir esse arquivo, também quero adicionar o nome do arquivo como sendo o título dessa janela. Então a gente vai fazer this.text igual a abrir diálogo.filename. Vamos executar. Na verdade ele não vai fazer nada, porque a gente precisa chamar esse método aqui, tá? Abrir diálogo. Vamos executar. Não é abrir diálogo, é abrir arquivo, ok? Abrir arquivo. Tem que apagar isso aqui novamente. Abrir arquivo. Feito isso, a gente vai executar. E a gente vai rodar e executar. Então vamos clicar em abrir. Ele vai mostrar aquele diálogo. Vamos ver aqui em desktop. Files. A gente tem alguns arquivos aqui. O teste 4. A gente tem esse texto. Então ele adicionou o nome do arquivo no menu superior. O endereço do arquivo. E o conteúdo do arquivo, tá? Esse programa aqui não está trabalhando de forma
assíncrona, mas como essas operações são muito rápidas de serem executadas, a gente não precisa pensar nisso, tá? Ele não vai travar, possivelmente não vai travar. Então, a gente já tem um abrir, né? A gente precisa vir criar o salvar arquivo. A gente já temos o abrir. E aqui no finally a gente vai fazer isso aqui, a gente vai vamos fazer abrir diálogo igual a null, tá? A gente anular esse objeto. E a gente pode até adicionar aqui uma mensagem se acontecer algum erro aqui, tá? Tipo, erro ao tentar abrir o arquivo, algo do tipo. Não vou fazer isso, mas vocês já têm alguma ideia aqui que a gente pode fazer aqui, tá? Vamos criar o private voids salvar arquivo. Salvar arquivo. Basicamente a mesma coisa. Vamos até copiar essa parte aqui para que a gente possa economizar um pouco de tempo. Isso aqui vai ser o salvar diálogo, save file dialog. Vamos substituir aqui por salvar. Vamos apagar isso aqui, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui é adicionar a extensão. Para adicionar a extensão, a gente vai ter que usar um filtro, tá? Então, esse filtro ele pode ser encontrado através de uma propriedade. Então, salvar diálogo.filter. A gente vai criar aqui arquivo de texto, tá? E a gente vai filtrar aqui .txt barra a estrela.txt. Então esse é o nosso filtro, tá? Isso aqui vai filtrar por arquivo de texto. A gente vai estar adicionando exclusivamente a extensão .txt, que é a extensão de arquivo de texto. Feito isso, a gente pode salvar o conteúdo da rich text box. Então a gente vai chamar o file.writeAllText. O nome do arquivo, vem primeiro, tá? Salvar diálogo.filename. Na verdade é filename. E o conteúdo que é this.rictextbox.text. E a gente vai pegar o nome do arquivo e adicionar como sendo o título dessa janela. Beleza? Beleza, a gente fez isso. E vamos ter que fechar aqui para que a gente possa voltar. E tem um salvar. Deixa eu ver aqui o que a gente já tem, pessoal. A gente já fez praticamente boa parte do que a gente queria fazer. Então a gente vai chamar aqui o salvar arquivo. Salvar arquivo. Salvar arquivo. Vamos executar. Isso a gente clica aqui em salvar arquivo, abrir. Vamos abrir um arquivo aqui, pessoal. Abrir esse arquivo da texto4. Vim salvar. E quando a gente vem salvar, a gente pode adicionar aqui. Vocês podem ver que a gente adicionou aquele tipo aqui, beleza? Então é assim que funciona essa parte. Se a gente adicionar, isso é texto. Tá incorreto aqui, mas a gente vai salvar aqui com teste 5. Se a gente novo e abrir teste 5, a gente consegue fazer isso, beleza? Então a gente fez basicamente o que a gente queria fazer. A gente tem um sair, né? O sair a gente pode ensinar várias coisas aqui, a gente pode fazer um pouco mais complexo, mas eu não quero pensar muito sobre isso, então a gente vai apenas chamar o this.close, tá? Que vai ser apenas, vai fechar esse objeto aqui sem fazer nenhuma pergunta. Então se a gente cair em arquivo sair, ele fecha, tá? Arquivo saiu, então Alt F4, mas o Alt F4 vai ser redundante porque no próprio Windows Alt F4 já fecha qualquer aplicativo, tá? Então é meio redundante esse atalho, mas funciona. Então a gente tem um salvar e a gente tem um da fonte. Então da fonte a gente vai vir aqui em fonte. A gente já tem tudo isso aqui feito, né? Tem aqui tudo feito. Se vocês acharem algum bug, vocês podem comentar abaixo, tá? Então a gente vai vir aqui e criar aqui o try catch exception x e o finally.
Ok, então se a gente clicar em fonte, a gente vai estar alterando a fonte, então a gente vai fazer if fonte diálogo ponto show dialog ponto show diálogo, ok, show diálogo, show dialog, ok, igual a dialog result ponto ok. A gente vai fazer aqui this ponto fonte, this ponto read text box 1 ponto fonte vai ser igual a fonte diálogo ponto fonte. Ok, então isso é tudo que a gente precisa fazer, tá? Se a gente executar, a gente vai ver que a gente conseguiu fazer exatamente. Vamos abrir um arquivo aqui, pessoal. Vamos abrir o teste 5. Vamos clicar em formatar fonte. Vamos selecionar uma fonte aqui de 36. Então, isso que a gente conseguiu fazer, tá? Então, isso é basicamente o que a gente conseguiu fazer aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês também podem comentar abaixo sugestões de vídeos, tá? E a gente também pode estar abordando esses exemplos de Windows Forms, que é bem bacana, onde a gente pode estar aprimorando nossos conhecimentos em Windows Forms, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!